Uau, é isso aí. Olha só, eu queria falar para você sobre. Vocês notaram aquela outra chamada que eu fiz como se fosse um comandante de aeronave ou ninguém ouviu? Sim, sim, ouvi sim. Ah, ouviu, né, B? Mas alguém ouviu? É o do vídeo, não é? Não. Não, eu fiz um áudio, isso antes da última aula, aquela que você não pôde participar, Ah, Júlia. não. Eu não vi também, não. Eu fiz uma chamada como se fosse um comandante de avião. Depois você volta lá, acho que é bem interessante. Porque muitas vezes a gente critica, e é verdade, porque o áudio do avião é muito ruim. Então ele. Agora imagina ouvir e entender isso em outra língua, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. E ontem eu fiz a gravação chamando vocês para essa aula de hoje como se fosse uma voz robotizada. A voz robotizada, aquela voz monótona. A gente vai falar sobre monotonia também, ok? Para que você não tenha uma voz monotônica, ok? Ok. Uma outra coisa que eu gostaria já começar, eu queria que vocês fizessem uma lista de 5 pessoas mais importantes para vocês agora. Se vocês já tiverem, se vocês quiserem escrever, se não, é só me falar. Cada um vai falar 5 pessoas mais importantes para vocês, por favor. Posso começar com você, Cris? Não, tô escrevendo. Mas não precisa, você sabe quem são, é? Isso vai dar BO, hein? Ah, eu quero Se é o meu, B.O. se o meu número não for acima do da Alemão, vai dar BO mesmo. A confusão. Eu quero é confusão. Então vou conversar com Você quem não está tem dando nada muito a ver. trabalho de sua mãe, Júlia. Vou começar então com quem não tem nada a ver com a história. Vou começar lá com o Tiago. Sei. Tiago, 5 pessoas mais importantes para você. Anderson, meu pai, Pai, minha mãe, mãe, meus 2 irmãos, 2 irmãos, falta um. e tem um tio meu que Ah, ele tem me ajudado bastante. qual que é o tio? Assim, acaba tendo, sendo unida, mas tem um tio meu que é mais especial para mim, que é o tio Alberto. Então, maravilha. Show. B, 5 pessoas importantes para você. Cara, aqui, então, só aqui em casa nós já somos em cinco, né? Porque Ah, tem eu, meu pai, são meus pais e mais três irmãos, né? tá. Aí quem que você elege então como as 5 pessoas mais importantes para a sua vida? E tem a Rita também, né? Mas aí é foda, né? Se não falar da Rita, eu Vou entrego. colocar. Eu Tá também. vendo? Tá Tá vendo? gravado, hein? Tá gravado. Mas Tô vai, percebendo. vai. Aqui, mas seria meu pai, minha mãe, Mãe, a Rita, Rita, meu irmão Vinícius, que tá mais em contato comigo, Vinícius tá? e O meu tio José, que aham, ele também tem me ajudado muito, e o Marcelinho, que é o meu irmão caçula. o Marcelinho sobrou. Já O deu certo. Marcelinho sobrou. Já deu cinco já? Ah, então tadinho, sobrou. Ó, Mas o meu tudo tem, bem. pode contar comigo? Que o meu Vai, deu 5 comigo. Ó, vai. que horror! Então vai. Vai, alemão, vai. Ah, o meu, minha mãe, que hoje, inclusive, está fazendo 80 anos, Que né? chique. Parabéns para ela. É, A mãe, a Cris, a né, Cris. amor? Meus filhos, Andrei e Adriane, e eu. Muito bem, 5. Júlia, você tá rindo por quê? Porque eu precisava de mais um número para colocar alguém. Ele Ah, pode eu me te ceder cego o o meu, dele, que ué. ele botou ele? Vai lá, Júlia. Então, alemão. Não, vamos lá. Pai e mãe, né? Que não tem nem como não falar. Aham. Acho que minhas duas avós e atualmente meu namorado, que eu Ah, tenho bom. Muito um bem. vínculo aí muito próximo. Muito bem. Ele vai ver a reunião, né? Tem que colocar ele. Que bom. Cris, e tu? Eu ri do alemão, mas eu, na minha listinha, me coloquei em primeiro lugar. Eu, Você, a Júlia, o Vitor, Júlia, alemão e minha mãe.
Muito bem. Faltou um? Não. Não, tá certo. Tiago, você falou o seu ou não? Falei. Ah, então O beleza. primeirão. Então, isso. Ó, parabéns, alemão. Parabéns, Cris. A lista de vocês, para mim, está completa. Já já falo por quê. Vou compartilhar a tela para começar, em definitiva, a nossa aula de hoje, senhoras e senhores. Tchananã. Vocês acabaram de fazer a lista das 5 pessoas mais importantes. Agora você vai me perguntar assim, mas peraí, mas o que tem a ver esse negócio de lista numa aula de oratória? Me ajuda aí. Eu vou te falar já já. Tchananã. Vocês então já escolheram as pessoas mais importantes para vocês. Se vai dar BO ou não, a gente vai descobrir depois. Outra pergunta. Você confiaria 100% em alguém que você não gostasse? Não. Não por quê, Júlia? Júlia. Porque se eu não gosto da pessoa, algum motivo eu já tenho para isso. Até porque eu sou uma pessoa que eu converso muito, então eu falo mais do que eu devo. Aham. Então, se eu já não gosto da pessoa, algum motivo eu tenho. Então, jamais confiaria. Talvez nem 20%. Nossa Senhora, tomara que você goste de mim. Mas alguém gostaria de falar, de responder? Se confiaria 100% em alguém que não gostasse? Eu sou muito de tomar na cara. Primeiro eu confio na pessoa, mesmo se eu não gosto dela, eu dou uma chance da pessoa, né? Se ela está falando, se ela está explicando, se ela está, né, editando alguma coisa, para depois eu desconfiar. Eu até quebrar muito a cara. Eu pergunto isso, muitas vezes a pessoa leva para o pessoal. Agora vamos levar para o profissional. Vamos supor que aí em Itabirito vocês precisem de um especialista, um médico, um fonoaudiólogo, um advogado, sei lá, sobre algum assunto específico. E só tem essa pessoa aí para você resolver de uma certa forma mais rápida. Só que você não vai com a cara dessa pessoa. Mas, de qualquer forma, você acaba tendo que confiar alguma porcentagem, né, alguma parte, para que você consiga resolver o seu problema. Aí já muda de figura essa pergunta? Tudo bem que você não Na confia. verdade, a gente que não gosta da pessoa, né? Não Isso que eu necessariamente ia ela não gosta falar. da gente. Pois é, mas Isso. muitas Talvez seja vezes. difícil você confiar em quem não gosta de você. Não, pois é, mas muitas vezes acontece o contrário. Se você não gosta da pessoa, talvez ela não goste de você. Talvez. Não necessariamente isso é regra. Por que eu estou insistindo nisso? Que agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você confiaria em você 100% se você não se gostasse? Claro. Confiaria se você não se gostasse? Mas eu teria que me conhecer, né? Por isso que eu estou te perguntando. Você confiaria em você se você não se gostasse? Por exemplo, você fala assim, eu não me gosto e tal, eu vou fazer uma coisa ali, mas eu não tenho certeza que vai dar certo, não. Então você não confia. Eu me amo, eu não confio em mim. Imagina se eu não me amasse. Não, você não confia em você e se ama? 100% não. Imagina se você não se gostasse. Boa, é Pois é. isso aí. Eu não tenho Ah, essa certeza, não, de ah, 100% não. Eu acho que aí depende muito do entendimento da palavra confiar, né? aham. Eu acho que se for no sentido de lealdade, é uma situação. Se for no sentido de capacidade, eu acho que muda a figura. Eu Boa. não sei. Nunca ninguém falou isso. Sensacional, é verdade. De repente eu não gosto do alemão, mas eu sei que ele é o melhor nadador em águas abertas. Olha, faz sentido. Faz sentido. Agora, agora eu vou perguntar uma coisa mais íntima. Agora eu vou enquadrar você nessa. E aí, o que você acredita que tem a ver uma pergunta como essa num treinamento de oratória, um treinamento de comunicação pessoal ou interpessoal? Quem que desconfia? Por que eu estou fazendo esse tanto de pergunta? Cri, 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 cri. Olha, eu acho que é mais porque assim, se a gente não confiar no que a gente está trazendo consigo do seu propósito e de todas as outras coisas e entender o porquê que a gente está aqui, o que que a gente deve fazer, não tem o que a gente está falando, não. Exatamente, B. Exatamente. Tem tudo a ver. Se você não se gostar, e se você não confiar em você, como é que o outro vai? Então é por Não, isso. eu acho que passa muito do que você falou na última aula, se eu não estiver muito enganado.
Você tem que ter conhecimento, você tem que ter know-how daquilo que você vem trazendo para você dar um pouco mais de credibilidade, senão lascou. Lembra quando E eu aí a gente não comecei? vai transmitir segurança para as pessoas, né? E Exatamente. aí a gente não vai, essa falta de confiança em nós mesmos não vai dar respaldo no que a gente fala. Exatamente. Quando eu comecei a fazer a apresentação para vocês, as pessoas que, tudo bem que você já me conhecia e tal, mas aí foram me conhecendo um pouco mais a fundo, mostrei umas fotos de corrida e tal, deixei claro algumas coisas que eu já fiz, algumas viagens, enfim. Eu deixei claro para todo mundo que eu me gosto. Aí fica muito mais fácil de vocês que estão me assistindo, me vendo, convivendo comigo, gostarem de mim. É como se fosse assim, ele se gosta, ó, menino, é bacana. Eu acho que eu gosto dele também. Pronto. Então, quando a gente fala sobre autoestima, é muito importante você deixar claro a sua autoestima elevada ao fazer uma apresentação em público. Quando eu falo público, pode ser 1 a 1, pode ser 1 para 500, 1 para 1 milhão, enfim. Quando você deixa claro quem você é, você, nas entrelinhas da sua fala, você tem que deixar claro que você se gosta, que você se cuida, que você faz alguma coisa para melhorar sempre. É o sentimento de importância da própria pessoa, das próprias ações e valorização de si. O gostar de si. Agora, tão importante quanto a autoestima é a autoconfiança. Imagina, eu vou assistir a uma aula do alemão falando sobre uma técnica nova sobre natação, mas ele não deixa claro que ele confia nele. Ué, mas como é que eu vou confiar? Me ajuda aí. Saber reconhecer as suas habilidades, se elogiar, acreditar em si, sentir-se capaz, confiar em si mesmo. Gente, se vocês me perguntarem, sexta-feira eu vou voltar lá na Itatiaia, toda semana eu tenho ido lá. Se alguém me perguntar sobre política ou economia, eu vou tentar sair pela tangente, eu vou tentar fazer algumas comparações, mas eu não vou me aprofundar, por motivos óbvios. Se alguém me perguntar sobre natação, eu vou falar que a única experiência que eu tive foi quando eu morava em Montes Claros e eu fazia natação, eu e Denise. Mas eu não vou aprofundar, por quê? Porque não dá. Então, assim, eu posso até demonstrar autoconfiança de deixar claro que eu não tenho a confiança para falar sobre certas coisas. Agora, eu não posso entrar em alguns assuntos que vão estar na cara que você não confia em você mesmo. Isso é ruim, é tiro no seu próprio pé. Então, que você tenha autoestima elevada, cada vez que você se gosta, tem uma grande chance de você confiar mais nas suas próprias ações. Cada vez que você confia em você mesmo, tem uma grande chance de você aumentar a sua autoestima. Fez sentido para vocês? Sim. Aí, eu gostaria muito de puxar a orelha de quem não se colocou na lista, exceto o alemão e a Cris. E a Júlia ficou rindo. Ah, Júlia, da próxima vez, não, Achei um absurdo. Falei, não, senhora. Não é absurdo, não. É o ideal. Porque a pessoa mais importante para você, quem é? você mesmo. Exatamente. Porque se você não acreditar nisso, a sua autoestima não vai crescer e muito menos a sua autoconfiança. Eu não estou falando para você ser egocêntrica. Tudo melhor para mim. Aí eu sou demais, eu sou. Não. Você pode ser a melhor, deixando claro, através das suas atitudes, que você é melhor, sem precisar verbalizar ou fazer carinha de arrogante, nariz empinado. Não. É só fazer. No dia a dia você vai provar que é melhor por A mais B. E internamente você está lá. Yes, mais uma. Quando eu termino uma aula aqui que eu gosto, aliás, eu tenho gostado muito de dar esse treinamento para vocês aqui, eu fico massageando o ego. Nossa, que legal, que bacana, foi show. Fiquei triste porque um tanto de gente não teve na última aula, mas eu gravei. Aí, enfim, sabe? Então, que você se sinta cada vez mais especial, se coloque na lista. Se alguém perguntar para você a partir de agora, não esqueça de você nunca mais. Combinado? Combinado, Combinado. Júlia? Combinado, Thiago? Combinado, B? Sim. Combinado. Então, maravilha. Então, vamos lá. Vamos lá, que a gente vai falar agora sobre você. Tão importante quanto saber se expressar diante de uma plateia, como se comportar em momentos de tensão, medo e receio, exatamente porque você se conhece.
Você se conhece o suficiente? Você sabe quais são os seus próprios limites? Sabe até onde pode suportá-los? Porque é fundamental para você chegar ao sucesso pessoal e ou profissional. Autoconhecimento é muito importante. Aliás, nos pilares que eu sempre falo do meu método, da minha metodologia, a primeira coisa é você. Isso tem muito a ver com esporte. A gente vê muito nas Olimpíadas essa questão do cara se concentrar por uma bobeirinha. Se ele pensa em algo que não está ali focado naquilo que ele vai fazer, ele perde tempo, ele erra a manobra, ele perde. Então, isso é muito importante para a gente também, se conhecer. Saber se está ou não capaz de passar naquela pinguela. Se você acha que ainda não está, então recue, tente ver alguém que possa te ajudar, ou então vá bem maneirinho até você conseguir, para depois você ficar expert e passar quase que sem olhar naquela pinguela. Então, que você se conheça, saiba quem você é, quais são os seus próprios limites e, principalmente, onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Combinado? Hoje nós estamos fazendo um monte de combinação aqui, hein? Porque, afinal de contas, é assim que a gente começa, porque senão a gente não chega lá. Tem alguém tímido aqui? Eu. Você, Alemão? Eu, Muito. eu também. Acho que aqui todo Bernardo? mundo é tímido. A Júlia é bem para frente, tá? Ó, eu falo que assim, que a timidez ela depende do âmbito em que a gente está. Depende do ambiente que você está, é isso que você falou? Isso, Exato. isso, justamente. Na sua casa, numa festa íntima, você solta a franga, pai, pai, de repente você viu pessoas desconhecidas, você... Ai, meu Deus, é mais ou menos assim? Ou se solta, tá? Eu Quando. tenho cada vídeo desse menino. Ah, não, se for para poder começar a mostrar vídeo, nós vamos ter que abrir mais o leque aqui, porque tem pessoas aqui que gostam de cachaça. Enfim, foda-se. Mas aqui, Oh, que mas quando a tem a ver com a gente. confusão dos dois Olha aí? que isso, Não você esqueça, tá vendo que eu nem citei nome, né? não esqueça que Ô, amor, você se entregou, amor. tá gravado, isso Eu tudo nem, pode ser eu, contra vocês mesmos, hein? eu nem citei nomes. Aqui, Aí, ó. mas eu acho que é tudo quando se a gente está um pouco mais à vontade, eu acho que as coisas fluem melhor. Aham. Então vamos lá. Se vocês realmente se consideram pessoas tímidas, vamos ver se são mesmo. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Há alguma vez que vocês foram fazer alguma apresentação ou algum vídeo e vocês ficaram meio que ressabiados e lembraram de alguma coisa do passado? Alguma barreira que você teve lá no passado, que a gente chama muitas vezes de trauma? Não. Alguma professora que pediu para que você fosse no quadro, responder uma questão de matemática e você errou, todo mundo te caçoou? Ou era para ler uma redação, você gaguejou e acabou que não conseguiu? Ô B, você que tem essa questão da gagueira, tem alguma coisa, alguma história que você lembra assim que foi Nossa, se você quiser, eu posso tecer um livro de um redação livro? de histórias. E como é que É, você as, fez? A sua reação? ó, as duas principais histórias que tem foi, eu estava no catecismo, era no sábado, 3 horas da tarde, e no final tinha que ir para a missa. E lá no meio lá eu fui sorteado para ler uma leitura. Você tá doido? Nossa Senhora, imagina, no meio aquela igreja lotada de criança, todo mundo que e criança não tem um senso de zoeira, né? Aham. Então assim, todo mundo no meio da igreja rindo. Isso aí foi difícil. A pessoa que te pediu para fazer isso, ela não sabia dessa questão sua? Você Então, fez. eu acho que não, eu acho que em toda a minha infância, eu acho que eu sempre tentei esconder isso de alguma forma, sabe? Eu nunca deixei isso bastante claro para não me deixar que as pessoas tivessem dó de mim ou alguma coisa nesse sentido, porque eu tinha consciência que eu tinha que ter a exposição, só que eu Aham. não sabia como. E aí acho que a exposição crucial que foi quando eu fui trabalhar no comércio. Que aí não tinha como, eu tinha que falar o dia inteiro, eu tinha que gesticular, tinha que vender, então assim, isso aí foi criando em mim camadas, né? Aham. Então assim, mas hoje eu brinco que se eu sei que se eu algum dia que eu vou vencer isso,
É se eu for para frente de uma igreja e rezar sei lá, ler alguma coisa lá, entendeu? Aí Aí eu vai vou estar ser. desbloqueando Ah, os entendi. Aí vai ser traumas. o dia que você vai mostrar que você passou por isso, né? Justamente, justamente. E aí tem apresentação de escola também, que os meninos sempre me zoavam, enfim. Mas hoje eu estou tranquilo em relação a isso. Pois é isso que eu ia te perguntar. Porque passou essa página, né? Você não ficou com esse trauma. Tem as lembranças. É o que eu sempre digo, Tem, né? É o que eu sempre digo, gente. Hoje nós crescemos. A gente está adulto, a gente precisa expor, a gente precisa contar histórias, a gente precisa vender, verbalizando, fazer bons atendimentos. Então, se você começar a pensar nessas coisinhas de trauminha, de coisinha que ficou lá no passado, você não põe a cara à tapa, né? Você só fica atrás de um computador. Ó, uma vez eu fui convidado para dar um treinamento na AGU, que é de advogados, a Associação Geral da União, Da União. Advocacia Geral da União, AGU. Por que eu fui convidado ou contratado para isso? Porque os advogados lá, eles estavam só acostumados com petição que eles faziam no computador e eles não tinham contato com pessoas, entendeu? Então isso é muito ruim, porque acaba que você não precisa se desenvolver com relação a isso e acaba ficando ali, ó, escondido, e isso é ruim demais. Então, que bom que você pode até virar, a partir de agora, para mim, um exemplo, né? Quando eu estiver falando de outras turmas, de uma pessoa que na infância teve problema de gagueira, hoje ele consegue controlar, consegue falar bem. Se você, dependendo, não contar para ninguém hoje, as pessoas muitas vezes não notam, não sacam isso. não, hoje é um pouco mais. Já não é difícil, mas assim, as pessoas elas não têm um certo conhecimento, sabe? Assim, elas não sabem e também, como às vezes eu levo muito tudo para brincadeira, né? Sorrindo sempre, então acho que às vezes engana e passa bem. É uma forma de você sair dessa. É bom, bom humor, alto astral, isso é bacana. Eu acho que você está de parabéns, é isso Sim. mesmo, né? Por isso que eu estou falando que eu vou usar você. Obviamente, eu não falo o nome, não falo de onde, mas eu falo que eu tive um. Pode falar meu nome, não tem nada a ver não. Pode Então, tá citar. ótimo. Praga, bolha. Então, olha só, é um compromisso que eu vou fazer com você. Eu vou fazer um vídeo depois com você, ou no dia que a gente se encontrar, ou então de uma forma virtual, para colocar no meu canal, para divulgar Tá? isso, tá? Porque tem muita gente Beleza, combinado. e precisa ouvir de gente que conseguiu chegar lá, ok? Nossa, tá doido. O que tem hoje de cliente que passa pelo mesmo sentimento que a gente às vezes imagina, né? Passa das mesmas coisas. E que quando chega lá, eu tento fazer com que ele sinta um pouco mais à vontade, porque ele começa a relaxar. Então você fala, não, meu filho, eu te entendo, pode ficar tranquilo, eu sei tudo que você vai estar Bacana passando, né? demais, cara, bacana, parabéns, adorei a história. Vamos fazer um vídeo sobre isso. E quando a gente fala de Combinado. timidez, né, por exemplo, essa questão do Bernardo é uma questão muito específica, mas muitas vezes, hoje em dia, a gente ainda tem essa questão de se esconder por causa da timidez. Eu perguntei aqui, praticamente todo mundo falou que tem alguma coisa de timidez e o Bernardo levantou essa lebre aí. Opa, não necessariamente em todos os lugares. Fala nisso, o Thiago caiu? Acho que caiu. Não, Não, ele não, tá tô, aí. Ué, é tô engraçado, aqui. não aparece para mim aqui, mas tudo bem. Então, quando o Bernardo verbalizou essa questão de nem sempre em todos os lugares você vai ficar tímido, isso tem tudo a ver. Tem uma, tem um livro chamado A Janela de Johari. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Não, eu nunca escutei, não. A Janela de Johari foram dois ingleses na década de 60 que desenvolveram um gráfico e que, de um lado, tem a questão da autoexposição, de você falar de você, e do outro lado é de você ouvir o que o outro tem a falar de você. Então, ele coloca quatro quadrantes ali, deixando claro que você é uma pessoa que se expõe e ouve muito bem o que o outro tem a dizer. Você se expõe e não ouve o que o outro tem a dizer. Você ouve o que o outro tem a dizer e não se expõe, e não ouve e nem se expõe.
Então, muitas vezes, quando o B falou essa questão, eu lembrei da janela de Johari. Em alguns ambientes que você se sente mais à vontade, você é aquela pessoa que se expõe e ouve mais o que o outro tem a dizer, dependendo. Em contrapartida, em alguns momentos, numa empresa que você vê que você não tem tanta voz ativa assim, você acaba ficando meio que escondido. Tem gente que nem fala e nem se expõe. Então, quando ele falou, eu lembrei muito da janela de Johari, que depende do ambiente onde você está. Se você está num ambiente amistoso, com pessoas que você gosta, confia, acha interessante, você se abre, você fala, mas nem sempre é assim, ok? Então, varia realmente. Então, só voltando aqui à questão da timidez. O que é timidez? Nada mais é do que a manifestação de temperamento determinada pela interação do indivíduo em ambiente em que vive, em que está, em que estuda. Aí eu sempre falo, gente, não é doença, não é doença, mas pode ser controlada. Eu vou ler aqui a, as reações, perdão, as reações de uma pessoa tímida. Eu queria saber, depois que eu acabar, qual dessas aqui que vocês se encontram nelas, se identificam, enfim. Pavor de ser o centro das atenções, preocupação excessiva em ser notado ou notada e rejeitado ou rejeitada, sensação de insegurança, ansiedade e vergonha incontroláveis, baixa autoconfiança, baixa autoestima, tem dificuldade de se expressar, necessidade constante de se desculpar, de recusar convites e de se isolar. Tem alguém que se identificou com essas reações? Ô, Anderson, na Algum? verdade, eu até estava com o microfone desligado na hora que você perguntou da timidez e eu respondi. Eu não me considero uma pessoa tímida mais, o alemão até respondeu. Eu não me considero uma pessoa tímida, mas eu acho que nessa categoria que você falou aí, às vezes quando eu falo, às vezes a gente tem o medo da rejeição, que eu acho que é muito comum, apesar de você falar com propriedade, ter conhecimento sobre o assunto, você tem medo de que aquela mensagem não seja tão aceita pela pessoa que está ouvindo. Então, acho que seria essa. Uhum. Mais alguém? Eu também eu destaco esse aspecto aí também. Não sei se a palavra seria rejeição, né? Mas de não atender a expectativa, né? De não ser entendido. Então, quando você está falando, você está se expondo, você quer ser compreendido, você quer passar uma mensagem. Então, eu não sei se a palavra seria rejeição, mas de não atender a expectativa. Talvez rejeição está muito forte, né? Uma palavra muito, Mas deu para. Mas é mais ou menos isso. mais ou menos. Ok. Cris, e tu? Então, Ó, essa questão de só, ser só rejeitada. um minutinho, Cris. Esse então que você falou agora, antes de começar a falar a resposta, e mais alguém aí utilizou também. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas pode ir, vai. Desculpa te interromper. Então, desculpa. Fala. Eu tenho essa questão de ser a questão da rejeição, a insegurança, a ansiedade, que eu sou bem ansiosa, né? De Uhum. repente eu quero terminar logo o que eu estou fazendo, e a dificuldade de me expressar. Uhum. Mais alguém? Alemão, você já falou. Bernardo, você... Mas ansiedade também. Ansiedade Ansiedade. também. Não Uhum. vergonha incontrolável, mas ansiedade também. Eu sou muito ansioso. Ok. Eu acho que transpassa muito a questão, às vezes, da gente querer que as pessoas sempre nos aprovem, sabe? Aham. Sempre gostem da gente, independente do que a gente fala. Então, eu acho mais a necessidade de aprovação. E aí você Aham. fica pensando, o que será que ela tá pensando? E aí eu acho que eu passo muito pela questão de que eu peço desculpas, né? Eu peço desculpas demais, mais nesse ponto. Aham. Ó, uma vez eu estava. O Tiago, você se identificou de alguma forma, não? Pô, eu me identifiquei com a questão do quando você vira o centro das atenções. No primeiro momento, é igual a ansiedade também, né? Então você fica mais ansioso, às vezes de não ter total confiança em si. É mais em que eu me identifiquei. Entendi.
entendi. Vocês falaram muito na questão de qual que é a diferença de falar e falhar. Muitas vezes você não tem receio de falar, e sim de falhar. Notaram que é apenas uma letra? Teve uma vez que eu fiz um vídeo desse, eu coloquei a letra H e falei, gente, na hora H, quando você vai falar, você tem algum receio? Ou, na verdade, você acaba tendo medo de falhar em público? Então tem tudo isso, tem tudo a ver. Muitas vezes você tem medo do que o outro vai pensar daquilo que você está falando. De quem é você? Que autoridade você tem para falar sobre certos assuntos? Entendeu por que que numa Itatiaia eu não vou dar cara para falar sobre economia, sobre política, que realmente eu não vou me dar bem, pelo menos desenvolvendo alguma coisa que tenha um começo, meio e fim. Claro que eu vou dar a minha opinião, o que que eu acho. As pessoas podem até achar que eu entendo, mas, na verdade, eu não vou entrar a fundo porque eu posso me enrolar. O mais bacana de tudo é você deixar claro, através da sua autoestima e da sua autoconfiança, que aquele assunto você domina. E por que que eu sempre insisto nisso? Quando você tem segurança ao falar, quando você tem bons exemplos a dizer, fica claro na frente das pessoas que você tem certa autoridade. A sua experiência, o seu coração, é você colocando ali, de fato, aquilo que você tem, tem que ser dito, e a pessoa no final fala, poxa, é mesmo, ele entende, nossa, que legal, alguns até aplaudem. Então, eu convido vocês ao seguinte, a pegar o assunto que você domina e deixar claro para as pessoas que você é uma autoridade naquele assunto, independente que seja, vamos supor, para fazer uma ricota, para fazer um bolo. Poxa, o bolo que você faz, todo mundo gosta, então você tem autoridade nisso. Então, que você fala com certa propriedade, volto a dizer, não vai falar assim, gente, atenção, chegou a pessoa que faz o melhor bolo. Não, aí já vai para arrogância, outra coisa. Não faça, e peça às pessoas para experimentar, está ali. Está na cara que as pessoas realmente vão gostar e aí você pode falar de propriedade, como é que você fez aquela receita. Isso serve para tudo. E quando eu falo sobre timidez, eu deixo claro, timidez é coisa de criança. Poxa, Anderson, que maldade, como é que pode? Eu sou uma pessoa tímida, tá bom, mas que você nunca mais repita isso na frente de outras pessoas. Por quê? Porque ninguém precisa saber se você é ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque hoje em dia, no mundo corporativo, tá bom, eu vou pedir para o. Vou contratar o alemão. O alemão, eu queria que você fosse lá na represa de Guarapiranga, lá em São Paulo, vai ter um treino lá, e só tem bambambam, os caras que foram na Olimpíada e tal, e você vai falar. Pronto! Você vai falar e pronto. Ninguém precisa saber se você é ou se não é, tímido, se a sua autoconfiança está, não sei o que, não sei o que. Você vai lá e faz. Mostra a sua experiência, mostra a sua autoconfiança e faz. Ah, mas não sei o quê. Ou então, imagina se você vai e vira para um repórter que vai te convidar para fazer uma entrevista. Ah, é o seguinte, é que sou uma pessoa tímida, cara, eu acordei numa desinteria por causa do nervosismo e tal. Não vão te chamar mais, cara. Não vão. É o que eu sempre digo, vá com desinteria mesmo. Vá com turbilhão interno mesmo, porque senão não vão te chamar. Você imagina lá na Itatiaia, mais uma vez um exemplo da Itatiaia, naquela bancada. Eu estou ao vivo. Hoje em dia tem quase 2.200.000 seguidores no canal do YouTube da Itatiaia. Imagina se eu falo uma bobagem lá, ou se eu apresento uma coisa que não tem nada a ver. Pode ser o fim da minha carreira. Pode. Então, olha só a preocupação que eu tenho quando eu estou lá, porque é tudo ao vivo. E perguntas que eles fazem assim de supetão, e eu fico sabendo 10 minutos antes da pauta que a gente vai falar. Então, quando eu sempre digo essa questão de você ser autoridade, demonstra que você sabe, até se você não sabe, fala, olha, não sei. Esse assunto eu não domino. Isso é bacana, é autoconfiança. É deixar claro para outra pessoa que você está ali deixando claro que não sabe. Porque esse negócio de ficar enrolando só para aparecer, tiro no próprio pé. Então, convite que eu faço. Quem falou que se considera uma pessoa tímida, eu acredito que já que vocês estão com, né, com cara a tapa, estão no mundo, estão falando,
Fica só para você, não precisa falar para ninguém que você se considera uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, uma pessoa. E outra, se você quiser, tem formas de ir se controlando cada vez mais, se conhecendo, conhecendo seus próprios limites. Tem gente que se preocupa demais com o que o outro vai dizer dela. Sabe aquela tecla F? Aham, é essa mesmo. Tem hora que você tem que, ó, porque se você ficar pensando no outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar, vem cá, meu filho, fica no meu lugar. É, e Olha, professor, diga, alemão. eu acho que isso vai muito além, inclusive, da oratória, né? Eu acho que é enfrentamento, isso aí é para a vida da gente, né? Se a gente não enfrentar as dificuldades que a gente tem, porventura a gente tem, ninguém aqui é perfeito, a gente não vai evoluir, a gente não vai crescer como pessoa, como profissional, né? Então, assim, é fazer o que tem que ser feito e ponto final. É Sim. lógico, né? Se preparar, mas enfrentar. É escolha de cada um. Ou você quer ou você não quer. Se você olhar as pessoas que chegaram a algum lugar, elas deram cara a tapa, elas foram, né, desbravando lugares, terrenos, caminhos. Se você quiser continuar quietinho, aguardando chegar até você, vai ser mais difícil. Eu não falo que seja impossível, porque de repente acontece. Por exemplo, essas pessoas que a gente conhece que fazem muitos vídeos na internet e hoje viralizaram vários outros e estão ganhando muito dinheiro. Eu já tentei de todas as formas, vocês já me conhecem, sabem que eu faço vídeo. Tudo que eu queria na vida é que alguém um dia visse e falasse, nossa, esse cara tem um talento, nossa, que ideia interessante, nossa, que conteúdo bacana, eu vou começar a seguir, vou passar para todo mundo e tal, 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 e acordar com 1 milhão de seguidores na minha conta, no meu Instagram, aí eu ia ganhar muito dinheiro em cima disso. Mas não acontece. Eu conheço outras histórias de pessoas. O Rick Chester, por exemplo, não sei se vocês conhecem, que era um vendedor de água de Copacabana, ele fez um vídeo, gostaram do vídeo, do dia seguinte, quando ele acordou, tinha um tanto de gente fazendo comentários, um monte de seguidores. E ele aproveitou isso, ou seja, ele estava pronto para. Eu acredito que se eu E for hoje ele é um palestrante, né? muito, muito. A palestra dele custa de 15, 20, 30 mil, dependendo. Já rodou o mundo palestrando. Ele, na palestra dele, fala que ele já tem mais de quase 30 imóveis que ele comprou. E ele é aqui de Minas. Então, são coisas assim que eu fico pensando, gente, já teve época que eu queria estar, que eu queria ir lá no Big Brother, para as pessoas me conhecerem. Porque aí eu acredito que eu falando o que eu falo, fazendo o que eu faço, talvez eu tivesse continuidade, porque tem uns babacas que vão lá e perdem a oportunidade de serem famosos ou importantes. Eles acabam querendo só visibilidade efêmera. Mas eu acredito que eu pudesse acompanhar ou aproveitar algumas boas oportunidades. Então acontece. Então é isso que eu sempre digo, olha, você tem que dar a cara a tapa com responsabilidade. Eu contei para vocês do efeito Torre Gêmeas, né? Lembra do efeito Torre Gêmeas? É. 7 anos e meio para construir aquilo tudo e 3 horas para destruir. Então, cuidado, a gente tem que tomar esse cuidado. Enfrentar situações de insegurança com calma. O alemão falou da ansiedade. Quem mais falou de ansiedade aqui? Eu falei também. Isso, Thiago, pois é. A gente tem que tomar cuidado com isso. São 5 letrinhas mágicas, CALMA. Calma, tranquilidade, porque senão. E tem uma outra coisa também que tem a ver com o que a gente fala aqui, sobre a questão de transparecer. Tem gente que vai fazer uma apresentação, tá tão bolado, tá tão esquisito, tá tão tenso, que ele demonstra. Ele demonstra, o microfone está aqui, está até tremendo. Gente, isso é terrível. É terrível porque as pessoas que estão à sua frente vão ficar preocupadas com você. Quase que, gente, chama um SAMU aí que esse cara vai ter um treco. Pois é. Aí ninguém presta atenção naquilo que você vai falar. Diferentemente, quando o cara chega descolado, e aí, pessoal, bom dia, olha, vamos falar de algo muito importante para você. Afinal de contas, blá, blá, blá. Aí você fala assim, nossa, que cara bacana. Nossa, que cara simpático. Nossa, me conectei com ele. Ele já fala uma palavra ou outra coisa e você já pronto, vou prestar atenção nesse cara. Bacana isso, né? Autovalorização e respeito a si mesmo. Nunca mais se esqueça de colocar numa lista de 5 pessoas mais importantes para você.
A vítima vai ser você. Estou vendo o Tiago, estou vendo a Júlia, não estou vendo o B, mas estou falando para quem esqueceu de colocar ou de se colocar. Arthur, você que está vendo essa gravação, você se colocaria nas pessoas importantes da sua vida, nas cinco? Pois é. Se não, já se inclui a próxima vez. Reconhecer e valorizar as próprias ações. Cara, a gente é bom em muita coisa. Claro que não é em tudo. Então, valorize. Se valorize. Não estou falando para você falar para todo mundo, sou melhor, sou isso. Não. É internamente, dá aquela massageada. Noma, que reunião bacana. Noma, que palestra sensacional. Que vídeo que eu fiz que foi espetacular. Vocês viram o vídeo que eu fiz ontem? Eu estava aqui na frente da televisão, falando sobre os narradores. Por que que os narradores empolgam? E a gente vai falar na próxima aula, para fechar com chave de ouro. Hoje eu creio que não vai dar tempo. VVT, exatamente uma prática que a gente sempre faz com relação à comunicação verbal. Volume, velocidade e tom da sua própria voz. Fazer boas leituras e adquirir novos conhecimentos. Isso para quem é uma pessoa muito tímida. Eu sempre digo que, se por acaso você é uma pessoa tímida, você tem uma certa dificuldade em se expressar. Se você não tiver uma cultura ou uma boa leitura, então, se alguém te perguntar alguma coisa que você saiba responder, saiba dar um pitaco, dar uma opinião, leia o que está acontecendo. Ah, você viu a Rebeca? Rebeca? É a Rebeca Andrade. Ah, o que que tem mesmo? Tá vendo? Tá todo mundo falando sobre a medalha da Rebeca e você fica chupando o dedo. Não estou falando para você saber qual que é o cara da canoagem lá e o cara do salto. Não, não estou falando, mas umas coisas mais assim na boca do povo, né? Para você ter argumentos, enfim. Conversar, cumprimentar, agradecer e elogiar, principalmente a você mesmo. Deixar claro que fez um bom trabalho. Fazer teatro, dança de salão, terapia. Eu fiz teatro, maravilhoso. Porque o teatro te deixa claro onde é que você está, o que é que você tem que fazer, a projeção da sua voz. Ah, é tudo de bom. Se você tiver oportunidade, tiver interesse, o teatro é bacana. Além de, como você sabe, né, praticar esportes, principalmente os coletivos. Tem gente que fala assim, ah, eu estou com dificuldade de conversar e tal. Vai jogar futebol com seus amigos, você vai ver se tem dificuldade de conversar. A não ser que você só fique numa posição lá no campo que você não precisa falar com ninguém. Mas até no futebol você precisa verbalizar. Ô, passa essa bola aí, só. Ô, cara, eu te fiz uma... Entendeu? Tudo é comunicação. Cara, tudo é comunicação. E outra, se você pensar na sua empresa alemã e em todas as outras que a gente trabalha direta e indiretamente, os problemas de uma empresa, pode olhar, a grande maioria tem a ver com comunicação mal feita. Estou falando mentira, sim ou não? Não. Verdade. Ah, não. Isso é Incrível, verdade. não é? Ah, de repente o cara não entendeu. Ah, de repente o cara foi. Até um bilhete que você deixa. Peraí, mas eu jurar. Vou contar uma coisa rapidinha. A minha cunhada, a Valéria, que mora lá em Santiago, ela é muito exagerada. Teve um dia que ela estava fazendo uma receita, já que eu já falei de receita aqui, ela estava fazendo uma receita, só que por algum motivo, pela ansiedade dela e tal, ela está assim, lendo a receita, 3/4 eu acho que era de copo de leite ou de uma massa, uma coisa assim. Ela falou assim, 3/4. Ah, como eu gosto de tudo, eu vou pôr 4 logo. Era 3/4. Era 3/4 de 3/4 de uma porção. Ela pôs 4 porções. Ela falou assim: nossa, esse bolo virou uma papa. Claro! Eu adoro falar sobre isso, de ruído na comunicação, de má interpretação do que estava escrito, exatamente por causa disso. Muitas vezes acontece na nossa vida. A gente não interpretar, a gente não conseguir e dá tudo errado por motivos óbvios. Alguma dúvida com relação à timidez, senhoras e senhores? Não, não. Não. Tudo ok. Vamos passar essa página, não precisa repetir que você é uma pessoa tímida. Resolva isso com você. Vai ali no cantão, qualquer coisa se esmurre. Afinal de contas, ninguém precisa. Por que que a boa comunicação tem que ser falada, tem que ter essa importância?
Eu queria que você definisse a boa comunicação e descrevesse algum momento, né, de vida que você precisou falar bem. Isso em 1 minuto. Você tem 15 segundos para saber o que você vai falar, para falar agora comigo. A Júlia até se sentou direitinho. Acordar, né? Porque você vai gravar, eu tenho certeza. Ih, jura? Nossa, eu não estava nem pensando nisso. Está gravado, está sendo gravado aí, mas eu vou gravar além disso também. Eu vou descompartilhar aqui a tela para ficar um pouco maior. Então, olha só, boa comunicação, né? É importante, descreva um momento, e eu queria que você falasse sobre. Nossa, ainda tem um resquício de uns pigarros da semana passada que eu gripei, que tá chato demais. Quem gostaria de ver? Fala não, eu tô com pigar também, meu filho. Não Tô é chato, né? passando, nossa, você tá doido. E a gente que fala tem que ficar engolindo, tem que tomar água, enfim. Quem gostaria? Ô, B, fala para mim a importância da comunicação e Vamos falar para tirar meu capuz. algum momento importante que você já passou e que você definiria essa boa comunicação, ou seja, deixaria É, claro a importância dela. Por que para você é importante a comunicação? E se você tiver algum caso, dando no 1 minuto, eu coloco aqui o dedinho na tela para vocês. Pode ser? pode começar já, pode. Atenção, valendo. Muito, muito bem. A comunicação, no meu entendimento, é uma das fortes ferramentas que o ser humano tem em estar transparecendo aquilo que ele realmente quer, os seus anseios, dúvidas, e isso aqui na Nutrita a gente usa praticamente todo dia e pelo menos de 3 em 3 meses a gente faz os feedbacks com os funcionários. Então, assim, a comunicação nesse momento ela tem que ser muito bem dita e tem que ser franca e passa também pelo aquilo de entender o que o funcionário está passando. Então, nesse diálogo que a gente tenta ser o mais aberto possível e tem que ter essa transparência para poder ter esse entendimento de ambas as partes, porque não é só de um lado. Eu acho que a comunicação bem feita, você tem que falar, tem que ter um entendimento e tem que ter o feedback. Por isso que a gente chama de feedback. Então, com essas comunicações de 3 em 3 meses, a gente consegue minimizar vários problemas e ter esse andamento melhor da empresa. Eu acho que isso é sensacional. Muito bem, parabéns. E viu que ele deu uma paradinha quando ele viu meu dedo. Não, não se assuste. É só. Você me impressiona com esse dedo, mano. Eu falei já que o tempo está acabando, você me impressiona. Pois é, mas assim, é só para saber que na vida inteira você vai ter um tempo para fazer alguma apresentação. E na vida inteira Justo. vai ter sempre alguém mostrando o dedinho, mostrando uma placa, deixando claro que o tempo está acabando. Aí você tem que saber que é o momento de já olhar o aeroporto, opa, já está na hora de descer e concluir. Entendeu? Perfeito, A gente vai fazendo entendi. isso várias vezes que você vai se acostumando. Ela está Perfeito. bocejando, senhoras e senhores! Ela voltou! Uhul! Júlia, eu queria te ouvir sobre a importância da comunicação, querida. Vamos lá. É, Bom, acredito que a comunicação seja muito importante, porque ela é a forma como a gente passa a mensagem para o próximo. Em 2018 a 2019, eu trabalhei na Coca-Cola. Eu fui contratada como jovem aprendiz para trabalhar no setor financeiro, porém era um setor muito burocrático para um jovem aprendiz trabalhar. Então, eles me mandaram para um setor que chama RDF, que é um setor onde eu fazia fiscalização dos caminhoneiros que entravam. Então, assim, eu tive que aprender a me comunicar. Eu fazia toda a pesagem do material, toda a conferência da nota fiscal. E esse setor também, ele era o setor que recebia as correspondências, que fossem mais simples, né? Que não fossem caminhões. Então, eu tinha que ir até o setor, eu tinha que procurar o gerente para ele receber a encomenda e para que ele pudesse assinar. Então, eu precisava me comunicar praticamente com a empresa inteira, porque às vezes um setor para o tem 1 quilômetro. Então, foi nessa época que eu aprendi a me comunicar sem ter vergonha. Nossa, que simpática. Gostei da sua apresentação. Obrigada. Cris, vamos lá? Atenção, valendo. Eu vou falar para vocês
que a boa comunicação hoje é essencial nas nossas vidas, principalmente aqui na academia. A gente tem um meio de comunicação, que é o WhatsApp, que é o primeiro contato que o nosso cliente tem com a gente. Então, nós temos que ser muito simpáticos, muito claros, ter um bom diálogo, ter palavras que comprem o cliente através da escrita, porque nós não podemos mandar áudio. Então, isso ainda dificulta mais ainda a nossa situação. Então, o que eu coloco aqui para quando a gente vai trazer uma funcionária nova é que o primeiro contato do aluno é através do WhatsApp. Então, a gente tem que ter um bom atendimento, com palavras claras, com os dizeres claros. E isso é importante para a gente. Que legal! Não, gostei, inclusive, da Não, eu não informação. gostei, não. Não. Eu gostei da informação que vocês têm que falar através do WhatsApp e tal. Isso é bacana de vocês saberem, controlarem. Mas compare essa apresentação sua de hoje com aquela do primeiro dia. Ah, garota! Alemão, e aí? A importância da comunicação. Olha, eu acho que a comunicação, ela é importante não só no aspecto profissional, mas nas relações humanas, né? E principalmente para quem lida com o público, é fundamental que você se faça ser entendido, né? De nada adianta você falar, se comunicar, se expressar, não ter vergonha se a pessoa não entende a mensagem que você está passando. Ela pode até não concordar, né? Mas ela tem que entender, né? E essa comunicação entrou na minha vida, né, desde sempre que eu trabalho com natação há mais de 30 anos, né, mas dentro da piscina sempre foi uma situação mais fácil, porque de uma certa forma a gente está protegido ali, né? Está num ambiente diferente dos pais, a gente tem uma certa proteção. Mas quando eu fui candidato e depois presidente de um clube aqui na cidade, aí eu tive que realmente começar a falar em público, a vender o meu peixe, né, enquanto candidato, e também na minha vida profissional, depois na política, e hoje com esse curso com as palestras, né? Então, assim, é fundamental, né, você se fazer ser entendido. Muito bem. Todo mundo está dando um show aí. Agora, o último show, porque o Arthur não vai fazer. Tiagão, é contigo? Anderson, a comunicação, eu vejo também a importância dela, da gente conseguir sempre passar o recado certo, sem ficar dando muita volta, né? A gente tem que ter uma informação bem dinâmica, uma informação correta, e que as pessoas assimilem e as dúvidas que elas tenham, elas te passem para que você possa saná-las da melhor maneira, né? Eu também, como professor, eu já comecei a trabalhar a parte da comunicação tem uns 10, 12 anos, né? Não sou expert, né? Não sou muito de falar em público fora da academia, mas sempre quando eu estou lá, eu tento passar a melhor informação tanto para os alunos quanto para as pessoas que estão ao redor, entendam, assimilem e também, se não conseguirem entender, que possam me procurar para mim conseguir resolver. Tá falhando para todo mundo? Para mim, falhou. Para Ah, mim falhou também. Tá, mas de qualquer forma deu para entender. Eu só perdi um pouquinho do fechamento. Esses vídeos eu vou mandar para vocês. Eu gostaria que vocês analisassem, tá? Para que a gente possa continuar dando aquela. É como se fosse uma nota, né? Para que vocês possam se conhecer cada vez mais. Mas desde já eu falo que vocês deram um show. Vocês gostaram da apresentação de vocês? Sim, Por quê? acho que eu consegui falar direitinho, não travei. Na hora que eu vi seu dedo também, eu fiz igual o Bernardo, eu meio que assustei assim, mas acho que foi. Olha só o que eu estou fazendo com vocês, não sei se vocês notaram. Pegar de supetão, falar de improviso,
controlar o próprio tempo da fala. Isso tudo vocês fizeram maravilhosamente. Por quê? Porque o tempo todo na vida de vocês vão encontrar isso. Agora, obviamente que é um tema que a gente está falando desde a primeira aula. Por isso que vocês estão aqui, para falar sobre a boa comunicação de cada um. Então, no mínimo, vocês tinham argumentos. Ou, igual o alemão falou, na vida dele própria, como candidato, como esportista, como palestrante, ou que aprendeu aqui, de tanto me ouvir falar sobre. Ou seja, vocês todos são experts em falar sobre boa comunicação. Por quê? Porque vocês estão fazendo um treinamento, já tem um terceiro dia, então já sabem sobre. Então ficou mais tranquilo. Agora, pegos de surpresa, como é que eu vou fazer o começo, meio e fim? Vocês já estão aptos a, porque é contação de histórias. É você deixar claro o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu. É mais ou menos assim que a gente conta histórias, para contextualizar. E o bom da história é quando você conta e a pessoa te acompanha. Ah, eu estava fazendo uma escalada, rapaz, eu acabei ralando um pouco aqui o cotovelo e começou a sangrar, eu estava lá em cima, eu não conseguia estancar esse sangue porque não tinha como. Mas, de qualquer forma, passou um tempo e acabou melhorando. Ou seja, eu te garanto que vocês sentiram na pele o que eu estou falando. Por quê? Porque em algum momento você já arranhou o braço e eu vou contando de uma forma que você vai me acompanhando. É aquilo que eu sempre digo, você como motorista da van, ao virar à direita ou à esquerda, todo mundo que está dentro da van vai virar à esquerda ou à direita por motivos óbvios. Ok? Mas eu vou mandar para vocês essa, esses vídeos, porque a gente tem sempre boas histórias para contar, né? Sempre, né? Quando a gente fala sobre histórias, a gente fala sobre o tema que você vai contar, que é fundamental gostar do conteúdo para você transmitir de forma estimulante, natural, criativa, compreensiva, persuasiva e empolgante. É necessário ser profundo conhecedor da matéria, ser doutor no assunto que você fala. E para se tornar íntimo desse tema, você deve fazer uma pesquisa completa. Ah, eu quero falar sobre natação em águas profundas, águas abertas, águas salgadas, água, não sei. Aí que você faça uma pesquisa para você contextualizar. Você sabia que o primeiro treinamento em águas abertas no Brasil foi sei lá, porque aí você vai contextualizando aquilo ali de uma forma que a pessoa vai ficando encantada com a história. Olha que legal, não sabia. Pois aí você vai e depois você entra na sua matéria mais especificamente. Isso em tudo, né? E quando a gente mostra alguma coisa à frente, que você fala assim, engraçado, isso parece uma coisa, mas nem sempre é, nem tudo que parece ser o que realmente é. Eu faço um convite a vocês prestarem atenção nessas imagens. De longe, vocês estão vendo o quê? Dois Dois idosos. Dois senhores. Dois senhores, um senhor de bigodão do lado e uma senhora de boca murcha do outro. Aí eu falo assim, bigodão e boca murcha? Aí quando aproxima, você fala, peraí, cara, não tem nada disso. É uma composição de imagens que parece de longe, mas de perto é outra coisa. Essa aqui é a mesma coisa. De longe parece um senhor com a mão na barriga. Mão na barriga? Cara, isso é um cachorro no chão. Aliás, o chão está até molhado. Olha que interessante. O B está até assim, é verdade, é mesmo, não tinha visto. Pois é, está ali nas entrelinhas uma coisa que parece, mas não é. E se eu te perguntar, nossa, essa mulher é forte, né? Não parece? É um homem Não é? E esse cara? Olha só que pernas belas desse garçom. Maravilhoso. Tudo é o que parece, mas não é. Ah, essa é campeã, cara. Essa eu morro de rir. Essa é sensacional. Parece, mas não é. E esse? Olha isso. Olha essa composição. Olha esse instantâneo. Cara, e esse nariz? É do cara? É da criança? esse aí é sensacional. Você tá doido? Meu Deus do céu. É um instante, aquele momento que parece, mas não é. Esse cara aí, ó, tá a um passo da eternidade. Se ele der mais um passo, ele com certeza vai para a eternidade. E esse cara tá de frente ou tá de lado? Eu vou te falar que ele tá de frente e de lado.
Anderson, para tudo. Bonitinho, né? Faltando 20 minutos para a gente acabar, você fica mostrando essas figurinhas aí. O que que tem a ver essas figurinhas com o nosso treinamento, hein, Júlia? Acho que é a percepção que a gente tem sobre as coisas. Aham, exatamente. E mais do que você falou, tá na tela. A primeira impressão é importante, Júlia? Com certeza. É a que fica? É a definitiva? Eu acho que você pode até depois conseguir mudar, mas assim, você vai demandar ali que a pessoa esteja disposta a ver uma outra impressão sua e que ela queira de fato, porque às vezes Pode até mudar, e se não tiver tempo? aí já era, a primeira fica. Uhum. Ah, Eu muito acho que essa questão da primeira impressão, se você vai fazer uma apresentação, se você já começa de uma maneira que você não chama a atenção do público para você, a pessoa não vai nem prestar atenção no restante, né? E a imagem que vai ficar de você para essa pessoa, do que você está falando, que é uma coisa sem importância ou que ela não compreendeu. Então você consegue até reverter, mas já é mais difícil. Você já pode, dispersou a atenção da pessoa. pode não ter tempo disso, né, alemão? Imagina, o cara, ó, se não gostar, ih, vai mexer no celular, vai cochilar, vai conversar com pessoas, vai se levantar e ir ao banheiro, aquele banheiro da casa dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque deixar uma boa imagem logo no primeiro contato pode ser fundamental para bons relacionamentos pessoais e ou profissionais futuros. Nunca se sabe se haverá uma segunda chance para desfazer um equívoco. Então, o que eu sempre digo com relação a isso? Encante desde o início. Olha, irmão, lembra o que acontecia no final de uma boa entrevista do Jô Soares? Você lembra disso? O que Ah, que... você falou, o pessoal fazia aquele. Exatamente. É por causa Aí era disso realmente mesmo. isso. Por causa disso, causa uma boa primeira, segunda, terceira, quarta e última impressão. E no final, as pessoas ficaram com aquele gostinho de quero mais. Então, que você, ao falar, a Júlia, o Tiago, o B, a Cris, o Arthur, que vocês falem de uma forma que as pessoas queiram continuar ouvindo, mesmo se não tiver tempo. É como se fosse assim: olha, gente, não dá mais tempo para hoje, mas amanhã a gente continua. Então, que você tenha esta possibilidade de arrebentar na primeira impressão, arrasar na segunda, ser sensacional na terceira e terminar espetacularmente. Ou seja, todas as impressões são fundamentais. Alguém discorda disso? Não. Não. Comece bem e termine arrasando. Isso é melhor de tudo, porque quando você começa e não conquista a sua plateia, o cara vai fazer tudo menos prestar atenção em você. Ou se por acaso você fala uma coisa que se embola e tal, depois você sacode a poeira, dá a volta por cima, mas de repente você já perdeu a pessoa já está em outra. A pessoa é igual conhecer, né? Eu acredito que o alemão e a Cris tenham me contratado porque talvez se convenceram de alguma coisa que me conheceram, acharam interessante, deve ter assistido mais alguns vídeos, o vídeo que eu fiz para a empresa de vocês lá, do treinamento. Então, eu devo ter causado uma boa primeira impressão para que depois eu continuasse, entendeu? Isso é muito importante. Então, não desperdice a sua primeira impressão em nada que você for fazer. Sempre encante desde o início para que você possa ter bons frutos logo em seguida. Ok? Inclusive, o Anderson tem uma página no YouTube. Ontem eu estava assistindo algumas coisas lá. São bem interessantes. Quem puder também, eu acho que é válido. Anderson Veloso Vídeo. Aliás, essas aulas que eu estou gravando, Estão ficando lá. Isso. eu coloco lá, eu coloco não listado, ou seja, só vocês que têm o link que vão assistir. Mas eu coloco lá. E tem muito. Foi lá também o do Cortella, né? Que a gente comentou, que eu mandei para a Júlia, para todo mundo, enfim, tá lá. Vale a pena. Senhoras e senhores, vocês têm uma marca? Vocês têm um slogan? Se alguém falar assim, Cris, defina em uma marca, o que seria a sua marca? Ou qual seria a sua marca? Alguém tem essa marca? Eu nunca parei para pensar, não.
Ah, muito bem. Esse treinamento está sendo tão bom, né, para mexer nas nossas cabeças. Vou anotar aqui. Né? Qual que é a sua marca e qual que é o seu slogan? Ô, Eu, Júlia, eu tenho uma com alemão. CIA. Não. pronto. Essa não pode, E não. um trevo de 4 folhas também, amor. Ah, É. o amor está no ar. Love is in the air. Não Ô, tá, Júlia, não, porque ele não sabia contar nada nem de perfume, nem nada que eu assisti a aula ontem. Nada remete ele ao passado. E o Tiago sempre remete à comida. A gente percebeu isso no vídeo. É, tá vendo, gente? Está gravado, não tem como contestar. Ô, Júlia, fala uma frase que define você. Uma frase. Eu acho que, deixa eu pensar, a vontade de se capacitar, talvez. Ó, legal, hein? Tiago, você tem uma frase sua que te defina? ah, não uma frase, mas uma palavra que eu gosto muito é determinado. Determinado. Muito bem. Alemão, você tem alguma? Eu tenho duas que eu uso sempre na clínica. Uma é o sonho inspira, o trabalho realiza, né? Porque não basta você sonhar, se você não trabalhar, você não vai realizar. Não vai cair E o no... outro é o corpo obedece o que a mente estabelece. Isso para as Olha, águas abertas, para quem tem algum bloqueio, algum medo, ela é muito importante. Então, eu uso muito essas duas frases na clínica. E trago para mim, trago para a vida também. é isso que eu ia falar, para você fazer a sua, né? A sua individual. Ô, B, você tem uma frase? Mas eu acho que frase, como diz o Thiago, frase eu não teria, não. Assim, às vezes eu posso até ter, mas eu nunca pensei nisso. Mas uma palavra que meu pai ele traz muito consigo e que ele sempre nos ensinou é ter empatia, né? Uhum. Então a gente coloca sempre no lugar da outra pessoa e sempre com felicidade também. Essa questão da empatia é muito importante a gente esclarecer que tem gente que fala assim, não é possível você se colocar no lugar do outro, fisicamente é impossível. Mas quando a gente fala de empatia, a gente fala sobre você conhecer o sentimento que o outro está passando, né? E isso Uhum. é importante. Igual eu falei aqui, eu machuquei o meu braço fazendo uma escalada. Se você nunca fez uma escalada, mas de alguma forma você já machucou o braço. Se você respira, com certeza você já topou o dedão em alguma quina, já fechou a gaveta no seu dedo, você já bateu a sua cabeça em algum lugar. Ou seja, fica mais fácil de você contar uma história e dar um exemplo que a pessoa, através da empatia, possa sentir, possa te acompanhar. Isso é muito importante. Por que eu estou falando de marca, de slogan? Alguém que já ouviu falar nessa palavra? Pitch. Já. Eu Pitch. não. Você tem o seu pitch, B? Cara, eu não tenho pitch, assim, depende muito. Não, não tenho um pitch meu, assim não. Mas um pitch é para você se apresentar em pouco tempo e vender seu produto, né? Se Exatamente. vender, né? Então vamos fazer. Essa é a nossa tarefa até o final da nossa aula, senhoras e senhores. O que que é isso? O Bernardo já definiu. É uma apresentação rápida, normalmente feita para vender algo, vender uma ideia para uma pessoa ou talvez um grupo específico. Ela pode variar de 30 segundos, um minuto, que é o elevator pitch, né, que é aquele pitch que você se apresenta naquele momento que você está subindo ou descendo num elevador e você encontra alguém interessante, até um pouco mais de tempo. O tempo mais comum, entre 5 e 10 minutos, enfim. Então, trocando em miúdos, o que que é pitch? Gente, eu sou Anderson Veloso, eu sou especialista em comunicação interpessoal. Sabe-se que existe muita gente que prefere morrer a falar em público. Eu ajudo pessoas que precisam falar bem para vender mais, atender e liderar melhor. Eu desenvolvi um método, é o método FBA, que ensina um passo a passo como falar bem agora e encantar todas as plateias. E aí, precisa falar bem e garantir nunca mais perder aquelas grandes oportunidades na vida? Então fale comigo, está aqui, blá, 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 blá. Ou seja, eu acabei de fazer um pitch. Eu tenho esse pitch e eu posso, lembra daquela figura dos caminhos? Vamos supor que me deem 20, 30 segundos
40 segundos foi o que eu devo ter gastado aqui para fazer o meu pitch. Mas se me derem 1 minuto, 2 minutos, aí é aquilo que eu sempre digo: você tem várias possibilidades de aumentar o seu texto, com exemplos, com outros caminhos. Lembrando naquela figura, eu tenho uma forma mais objetiva, mas eu tenho mais tempo, então vá por outros caminhos. Enfim. Então, pensando nisso, eu gostaria de convidar vocês para fazer o seu pitch. A partir de agora, você vai ter o seu próprio pitch. Ah, Anderson, mas se você faz bolo, você vai colocar o seu pitch se apresentando como uma pessoa que faz bolo. Se você é experiente na natação e você dá aula sobre a mesma coisa. Ah, se você é uma contadora, se você é um médico e tal, eu quero saber quem é você, qual que é um problema grande, qual que é aquele que você resolve, como resolve e como eu te acho. Simples assim. Então, olha só, a apresentação com experiência. Olá, eu sou Anderson Veloso, especialista em comunicação interpessoal. Eu deixei claro que eu sou uma pessoa que eu posso ajudar naquele segmento. Qual que é o problema a ser resolvido? Problema macro. Sabe-se que existe muita gente que prefere morrer a fala em público. Isso é verdade. Aí eu venho com a minha solução. Eu ajudo pessoas que precisam falar bem para vender mais, atender melhor e liderar sempre. Porque aí eu vou afunilando, porque aí ó, tem gente que está querendo vender, atender e liderar. Então, atenção que eu tenho a solução. Que solução é essa? Aí ó, eu desenvolvi um método FBA que ensina um passo a passo como falar bem agora e encantar todas as plateias. Aí, obviamente, como eu não tenho tempo de aprofundar naquilo que eu vou fazer ou como eu vou fazer, eu deixo uma provocação e o meu contato. E aí, precisa falar bem agora? Então fale comigo. Está aqui o meu cartão, está aqui o meu contato, está aqui o meu Instagram, está aqui, enfim, a forma que a pessoa vai te achar. Aí, eu gostaria de que vocês pensassem durante 5 minutinhos exatamente no seu próprio pitch. Ah, Anderson, não vai dar tempo de fazer. Isso é só para o começo, para que você saiba que existe uma possibilidade de fazer uma super apresentação sua. E outra, eu gostaria que vocês memorizassem este pitch para que você tenha na ponta da língua para a sua vida. Obviamente que vocês podem ir mudando de acordo com o que vocês forem fazer. Mas nesse primeiro momento, eu quero chegar para a Júlia. Ô, Júlia, eu queria que você me falasse quem você é e o que você faz. Aí você vai, ô, irmão, apresenta aqui para o pessoal, eu falei bem de você, mas eu queria que você falasse. Vamos lá, entendeu? Pete. B, Tiago, Cris, Arthur. Vamos fazer? Bora. Então vamos lá. Pode ser tipo um rascunho primeiro, depois você vai elaborar melhor as palavras, mas no começo eu preciso que vocês pensem com relação a essas É para 5. escrever ou nós vamos falar, Anderson? Se você conseguir memorizar e falar, o bom seria escrever, porque depois você corrige se melhorar, para ver se é isso mesmo. Acho que quando a gente escreve, é melhor. Podem escrever. Vou só pegar mais uma aguinha ali para mim.
Pronto, meus queridos. Pronto. Vou interromper aqui o compartilhamento, aumentar a tela. Júlia, você pode começar se apresentando? Posso sim. Atenção, quando quiser. Olá, meu nome é Júlia, tenho 22 anos e sou analista financeiro. Se você tem uma empresa e você quer conferir a saúde financeira dela, faça contato comigo que eu sou a solução. Como? Eu escrevi, mas eu me embolei, eu troquei as frases de lugar. Pois é. Então, olha só. O ideal é você deixar claro quem você é e mostrar a sua autoridade, ok? Ok. Aí você vem com um problema grande, igual você falou. Agora, você tem que deixar claro como você resolve este problema. Problema. Entendeu? De Uhum. repente, com um passo a passo, mostrando alguma coisa, e no final você faz uma provocação. E aí, você vai continuar deixando passar algum momento, algum momento? Me procure. Entendeu? Entendi. Para casa, tá? Ok, vou refazer. Tá. Quem gostaria de ser o próximo? Pode ser o Pode ser eu. próximo? Pode ser o Thiago. Tiagão, então vai lá. Bem, bom dia, meu nome é Tiago, sou professor de natação experiente, especializado na aula infantil, estou me embolando um pouquinho, especializado através de dinâmicas e experiência, eu consigo fazer com que todas as crianças de qualquer idade tenham vontade de aprender e consigam se libertar de traumas, de medos, de receios, com a minha experiência e a dinâmica que eu tenho trabalhado durante a minha experiência de 10 anos na natação. Aí faltou agora o contato, né? Se alguém quiser fazer contato com você, fale tal, o telefone tal, o e-mail tal, o Instagram tal. Eu sugiro que você, ao invés de falar experiente, deixe claro quantos anos de experiência você tem. É como se você tivesse, não estou falando, vamos supor, um charlatão falar assim, ó, sou experiente, mas cara, o cara começou ontem, sabe? Então, assim, se você deixar claro um tempo, dá uma olhadinha nesse. Você escreveu? Não, aqui onde é que eu estou, não tenho Ah, como escrever. então fica a dica para você escrever esse pitch para que você dê uma olhada, dê uma lida e tal, fale para você, grave, né? E olha assim para ver se vai convencer aquela pessoa. Então fica a dica. Porque o pitch é bom você escrever e ir melhorando cada vez mais para quando você precisar, aqui está. Ok? Ok, ok. Próximo. Então pode ser eu agora. Vai, alemão. Sou Alessandro Massaini, trabalho com natação há mais de 30 anos e tendo me especializado em águas abertas. Tendo realizado, inclusive, várias ultramaratonas, que são provas em águas abertas com mais de 15 quilômetros. Estou à sua disposição para que você migre com segurança e performance das piscinas para as águas abertas. Temos a seu dispor a nossa assessoria, clínica de águas abertas, treinões, para que você se capacite a realizar seus objetivos. Meu contato é Massaíne Águas Abertas no Instagram e meu contato 988636640. Talvez eu acho que você só inverteu. Seria bom você deixar claro a questão, depois que você fala quem você é, qual que é esse macro. Talvez eu acho que você tenha colocado em terceiro ponto, coloca no segundo o macro, o que, que é, porque muitas pessoas têm um sonho de conhecer ou de fazer um treinamento em águas abertas e tal. É como se fosse assim, você deixasse claro que você é a solução. Agora, como é que eu soluciono? Com treinamento, com isso, com aquilo, entendeu? Dá uma melhorada nesse contexto aí para que você realmente capriche no seu pitch. Próximo, próxima. Eu? Vamos lá, Cris. Olá, meu nome é Cristiane Rezende, sou gerente administrativa da Mais Centro Aquático e quero mostrar para vocês o nosso trabalho em excelência no mundo aquático.
Temos metodologia própria nas modalidades natação infantil, natação adulto, hidroginástica e clínica de águas abertas. Venha nos visitar presencialmente ou então nos faça uma visita no Instagram, @maiscentroaquático.com.br. Ô, Cris, eu acabei me desconectando com o que você estava falando, porque você não Eu estava estou falando lendo. de você. Hã? Eu li, né? Você não falou de você, você falou de uma empresa. Cadê a Cris? Ah, Quá, 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 quá. Pete, Cris, quem é você? O que você faz? E qual que é o problema que você resolve e como resolve? Ah, ah, garota, vai fazer de para casa. é. Vou estudar o que é esse pitizão aí, então. É por isso que eu deixei um passo a passo. Eu vou mostrar de novo, vou deixar lá no nosso grupo Tá. passo a passo. Por quê? Porque eu quero saber quem você é. Eu estou falando de CPF, não CNPJ. Ah, não, mas a minha vida é empresa. Eu sei que é. Chefes! Né, não, amor? Sua vida sou eu, amor. Ah, Faça um que é pique. um CN, que é um CNPJ. Pois é, mas Ah, eu tá bom, pronto. quero saber você, CPF. Fica a dica. É porque a gente não tem mais tempo, né, por causa disso. B, agora você. Atenção, Vamos lá. vai lá. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Bernardo Braga, sou gerente e especialista em aquários há 7 anos no ramo PET da Nutrito, que é uma empresa que há 49 anos domina esse mercado agropet. Você já percebeu que o seu aquário nunca fica com a sua água verde? Ou que os seus peixes nunca têm uma certa durabilidade? Calma, que eu tenho a solução. Ao longo dessa minha trajetória, eu desenvolvi 5 pilares essenciais para a manutenção da vida aquática na sua sala. Você quer saber mais? Entre em contato conosco pelas redes sociais ou pelo Instagram, @NutritoAgropet. Aguardo você lá. Cris, aí, ó. Aí, ó. O Mas e pique. se eu não tiver um pitch? Ah, mas é por isso que eu tô falando, tem que ter, ué. O que que Não, você. e se eu Ô, não. Cris, eu inventei meu pitch, Cris, aqui, ó. Ô, Cris, É. aí na empresa, você é o quê? Você está dando trabalho pro meu terapeuta. Tem gente que me pergunta se eu sou psicólogo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu Mas vou olha, chegar e fazer o quê? Eu não tenho pitch, né? ô, Cris, mas você tem que deixar claro quem você é. O problema é que você resolve. Você pode falar, eu sou o Cris, trabalho em empresa tal, porque você sabe que a contabilidade, você sabe que não sei o que, não sei o que. Eu tenho exatamente a solução da nossa empresa, porque eu faço assim, 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 assado. Se você quiser resolver um problema igual o que eu resolvo, me procure. Basicamente isso. Isso É, é porque, Anderson, ela não faz uma entrevista de emprego há muito tempo, tá? Porque senão não estava sabendo se vender. viu? Ela está muito bem empregada, Júlia. Ah, ó, então ficou como todo mundo falou, né? Tiago, você também falou, não foi? Falou. É, falou todo Meio mundo. Então, ó, fica como para casa melhorar o próprio pitch. Esse pitch é da vida. É da vida. Na próxima aula que a gente vai fazer de forma presencial, o alemão está vendo onde é que a gente vai fazer, mas vamos fazer aí, presencial. Eu vou falar muito sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal, que são as cerejas do bolo do nosso treinamento. Porque sobre histórias você já sabe bastante, sobre contar a própria história com relação a ser pitch, dominar ou se dominar, se valorizar, aumentar a autoestima e a autoconfiança, isso vocês já sabem que é importante. Agora, como eu vou estar de forma presencial, eu vou gravar vocês em corpo inteiro, que a gente vai falar sobre o VVT, velocidade, volume, velocidade e tom da voz, e vamos falar sobre a questão da comunicação não verbal, que é o seu posicionamento, a sua postura, a sua gesticulação e o seu semblante ou a sua face. Ok? Ok. Fechou. Que medo. Cris, fica assim não. Você viu Gente, que todo mundo teve dor de barriga na segunda aula, né? Foi por causa da primeira. Arthur e mentira! Júlia.
Mentira! Gente, felicidades, tudo de muito bom para Obrigado. vocês. Obrigado mais uma vez. A gente se encontra no próximo encontro, que vai ser na quinta-feira que vem. Mas a gente continua se encontrando no nosso grupo. Eu vou fazendo vídeo e vou mandando para vocês, tá bom? Nós estamos fazendo vídeo e te mandando. Foi isso. A ideia é essa. Eu vou mandar os vídeos que vocês gravaram e vou, obviamente, falar sobre esse pitch. Vou mandar de novo para vocês refazerem para quem precisa, né, Cris? Tá bom. Valeu, queridos. Obrigado. Tchau, bom dia. Valeu. Bye, Tá bye. bom. Até.